Olá, meu nome é Marcos Feres, sou professor aqui de Ecocardiografia e Ultrassonografia Point of Care aqui na FATESA, Faculdade de Tecnologia em Saúde, e hoje nós vamos abordar o tema ultrassonografia do tórax Point of Care, também chamado de POCUS, que é a abreviação de Point of Care, na COVID-19. Bom, as doenças em geral, todas as doenças em gerais, quando tem uma infinidade de tratamento, como é a COVID-19, tá? Muito provavelmente nenhuma delas efetivamente funciona, né? Os pontos chaves do POCUS, né, que é do Point of Care pulmonar, o ultrassom Point of Care tem evoluído muito nos últimos anos e auxilia no diagnóstico e no monitoramento da sua evolução. A COVID-19 é caracterizada por lesões alveolares, do ponto de vista histopatológico, alveolares, edema, processo inflamatório, necrose alveolar, trombose e fibrose. E tudo isso aqui, de alguma forma, a ultrassonografia pode te dar alguma informação, né? Acomete frequentemente o lobo inferior direito, o lobo superior esquerdo, o lobo inferior esquerdo e as bases posteriores dos hemitórax, né? Tanto do pulmão direito como do pulmão esquerdo, em 67% dos casos. A ultrassonografia pulmonar, né, identifica alterações superficiais dos pulmões, aquelas que estão justapleural. E como a COVID-19, no seu início, ela acomete frequentemente as periferias, a ultrassonografia tem o seu papel importante, podendo também avaliar em locais mais profundos dos pulmões, tá? Onde o raio-x também pode identificar, mas não com a precisão da ultrassom e da tomografia. A tomografia computadorizada na COVID-19 não deixa de ser o padrão ouro, tá? Sempre vai ser o padrão ouro nessa situação. A ultrassonografia Point of Care também pode nos auxiliar na abordagem das várias etiologias de choque, tá? Nas várias etiologias de choque. Reduz o transporte no setor de imagem, isso é muito importante, por assim evita a contaminação de outros profissionais da saúde, tá? É importantíssimo o uso de EPI e desinfecção do aparelho, tá? É obrigatório. E é observador dependente, como qualquer outro tipo de ultrassonografia. Ou seja, quanto mais tempo de treinamento, mais expertise tem o profissional que faz esse determinado ultrassom, mais os resultados vão ficando mais fidedignos, tá? Bom, só para mostrar aqui para vocês, aqui uma tomografia de COVID, tá? Aqui, veja que é acometimento periférico, né, do pulmão, e no raio-x uma leve condensação, um leve velamento nessa região. Mas veja o quanto ele está acometido. E é perifericamente. Depois ele começa a caminhar para regiões mais no interior do pulmão. Aqui só para mostrar para vocês que também pode ser feito, né, não é rotina isto, mas só para mostrar que isso daqui é uma tomografia de emissão de pósitrons, né, um PET-CT. Veja, essas áreas amarelas é as que estão altamente inflamadas, metabolismo alto. Veja, como se estivesse queimando de inflamação, tá? E aqui o CT convencional. Vou mostrar para vocês somente como é que fica o CT, a tomografia por emissão de pósitrons, o interior do pulmão acometido pela COVID-19. Olha, percebam aqui, o azul é a parênquima normal, e esse verde é o parênquima acometido pela COVID, a inflamação que acontece a partir do 7º, 8º, 10º dias, tá? Ok? Bom, e existem vários aparelhos que pode ser feito o exame de imagem pela ultrassonografia pulmonar, né? O que mais a gente utiliza atualmente na UTI COVID, tá? São os ultrassons miniaturizados, ou seja, assim, como se fosse um microcomputador. Aliás, é um microcomputador onde você tem as várias sondas para insonar, geralmente a linear, a convexa e a setorial, onde você consegue avaliar pulmão, coração, veia cava
e outros órgãos se você tiver interesse naquele momento o paciente necessitar, né? Bom, a desinfecção é de suma importância. Tem que ser feita obrigatoriamente antes de entrar no quarto do paciente acometido na UTI Covid. Depois você faz o exame, você tem que faz o exame com todas as suas proteções, os EPIs todos colocados em você, né, no médico ou no profissional que estiver fazendo, e ao retornar, esse aparelho tem que ser submetido à total desinfecção novamente, por 3 minutos, com vários componentes, pode ser o que você tiver, né? Geralmente hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio, o amônio quaternário, que é o principal, né? E a tela do touchscreen, se for touchscreen, você vai usar o álcool A70, tá? Isso é fundamental, não esquecer da desinfecção antes de entrar no quarto, depois de entrar no quarto, e o aparelho, quando você entrar no quarto, já tem que estar ninguém dentro do quarto e você já deixar o aparelho pré-setado no que você o exame que você vai fazer, ok? Bom, aqui é só um filme para dar a ideia de um ultrassom portátil, né? Onde você encapa o transdutor com a capa da videolaparoscopia, né? Põe aqui um elásticozinho, estica toda a capa de videolaparoscopia, cobre, no caso aqui está cobrindo aqui um celular que tem o seu programa de fazer o software de fazer a ultrassonografia pulmonar ou cardíaca, tá? E vai para o exame, tá? Quando o aparelho é de grande porte, tá certo? É necessário também a desinfecção, tá? E de toda a máquina, Veja aqui a profissional da unidade fazendo a limpeza do transdutor, da tela, do gel, tá certo? E do carrinho onde você vai empurrar o aparelho como um todo, tá? Bom, e para isso foi descrito várias zonas a serem examinadas no ultrassom de tórax, tá? Que é a zona direita 1, zona direita 2, zona direita 3, zona direita 4. E do lado esquerdo, zona esquerda 1, 2, 3 e 4. E atrás, fugindo das escápulas, obviamente porque é osso, né? Tem a zona 5 e a zona 6, tá? Ou melhor, a zona 5 e 5, né? 5 direita e 5 esquerda, a zona 6 mais abaixo. Então são 12, né? 4, 8, 12 regiões a serem analisadas no paciente com suspeita de Covid, tá? Veja bem, aqui é uma imagem, depois a gente vai detalhar bastante com minúcias isso, mas só para dar a ideia no começo da aula para vocês, tá certo? Aqui está o transdutor, você vai colocar o transdutor com o índex, né? Com o índex marker para cima cranialmente, e o transdutor perpendicular às costelas. E você vai ver uma região da linha pleural. Aqui são as duas costelas, a de cá e a de cá, a sua sombra acústica direita e esquerda, a linha pleural que vai se deslizar uma sobre as outras, depois alguns artefatos que posteriormente nós vamos comentar, né? Mas você pode virar também o transdutor, fazer com que ele fique longitudinalmente, para você pegar uma extensão de pleura maior para a sua análise do deslizamento e de sua irregularidade, tá? Isto é o princípio básico do seu exame. Continuando, você pode analisar, como eu disse no slide anterior, aquelas áreas posteriores, você também analisa aqui. Por quê? Porque nessa região posterior, estão vendo aqui o vidro fosco? Isso é o vidro fosco muito característico na tomografia da Covid-19. Você pode insonar as regiões posteriores, tá? Tá aqui para te dar uma ideia do que está acontecendo. Bom, a ultrassonografia pulmonar foi um mistério durante décadas, porque o ar contido no pulmão sempre atrapalhou a transmissão do ultrassom. Então ela foi deixada de lado. E isto de 10, 15 anos para cá, isso vem ganhando gradativamente maior peso na avaliação pulmonar, né?
Então vamos continuar vendo. Veja aqui, esse é o professor Lichtenstein, a primeira publicação dele foi em 2004, né? Mas já tem publicação de 2001 dele também. Mas veja aqui, quando a gente analisa derrame pleural, quando a gente analisa consolidação alveolar, quando analisa síndrome interstício alveolares, ou edemas intersticiais. Veja quando comparar ausculta, raio-x e ultrassom. Veja a sensibilidade do derrame pleural quando você faz ultrassom. Acima de 90%, tá certo? A sensibilidade, especificidade e a acurácia. Quando eu vejo, procuro a consolidação alveolar, veja a ausculta nesse percentual de sensibilidade, especificidade e acurácia, raio-x já melhora um pouco e ultrassonografia bastante claro a sua sensibilidade e especificidade. E quando eu vejo, analiso as interstícios alveolares, como edema pulmonar, pneumonites intersticiais, onde tem líquido no seu interstício e alvéolo, veja a sensibilidade, especificidade e poder de acurácia grande também, mostrando que o ultrassom está dentro do nosso armamentário de investigação, quer seja de derrame, quer seja de consolidação ou de síndrome interstício alveolares. Tá? Bom, e os princípios básicos da ultrassonografia pulmonar no tórax? No tórax tem ar e água misturados no parênquima. Isso traz uma dificuldade, esse ar, na insonação de suas estruturas. Todos os padrões que a gente vai procurar a partir de agora, surge a partir da linha pleural, tá certo? A linha pleural, da linha pleural para dentro, baseado na análise de artefatos, tá? Por quê? Eu só vou enxergar até a linha pleural, pele, músculo, linha pleural, e tudo que está de dentro da linha pleural para dentro do pulmão, isso são vistos como artefatos e não é a estrutura propriamente dita, a não ser que no futuro, quando ela se consolida, aí a gente vai ver consolidações, claro. A maioria das patologias pulmonares agudas acomete a superfície, possibilitando a identificação pelo ultrassom. A posição do transdutor é igual à posição do estetoscópio, como aquela que eu disse anteriormente. O índex voltado cranialmente, analisando aquelas áreas que já foram ditas, ok? Vamos lá. Existem os vários transdutores que a gente pode utilizar. O linear, o convexo e o microconvexo ou setorial, tá certo? Esse para análise de pulmão e vasos, aqui abdômen e pulmão, tá certo? Aqui coração, mas também dá para ver com uma certa nitidez o pulmão, tá? Mas preferencialmente o pulmão linear e o convexo, tá? Esse aqui reservado mais para a ultrassonografia cardíaca ou ecocardiograma. Bom, repetindo as áreas aqui, né? Aqui é um convexo, veja aqui, parte superior direita, parte inferior direita, lateral, a posterior, superior, a posterior inferior, tá certo? E as laterais aqui, como foram ditas naquele primeiro slide, bastante ilustrativo. Aqui a costela, essa sombra acústica, costela, sombra acústica, a linha pleural, que é essa linha mais eco-refringente aqui, ok? E a partir tudo daqui para baixo, ó, daqui para baixo, são artefatos que vão surgir, porque aqui tem ar e a gente não consegue insonar estruturas abaixo da pleura quando não estão consolidadas. Bom, a técnica, o transdutor é o linear ou convexo, né, ou microconvexo, como eu já falei, posição semi-sentada ou supina, busca longitudinal com o marker cranialmente, olha lá. Longitudinal, o transdutor está longitudinal, com o marker, que é o índex, apontado cranialmente, tá? Eu posso, com o transdutor linear, às vezes dar uma virada, deixando ele transversal aqui, né? Aqui, transversal, para buscar uma extensão maior de pleura, como já disse no início da palestra. Aqui aquelas zonas que a gente já comentou, né? Zona 1, zona 2, zona 3. E uma representação esquemática aqui no desenho. Vejamos aqui, um corte transversal do tórax, tá? Aqui a área 1, área 2, área 3, correspondente àquelas áreas que nós apresentamos aqui, tá? Então a gente vai insonar aqui, aqui e posteriormente seguindo aquele primeiro slide. Superior direito, inferior direito, lateral direito,
superior esquerdo, inferior esquerdo, lateral esquerdo, posterior, posterior e inferior, ok? As 12 áreas, como foram dito anteriormente. Aqui para mostrar para vocês, veja aqui está o transdutor, né? As costelas, a sua sombra acústica, a linha pleural, né? E o que nós estamos vendo aqui? Esses artefatos chamados de linhas As, que nada mais é do que a repetição desta linha pleural aqui. Essa é a linha pleural, chamada, nós vamos ver adiante que isso se desliza uma pleura sobre a outra, chamado lung slide, ou deslizamento pleural. E isso daqui é um artefato a partir dela, outro artefato a partir dela, outro artefato a partir dela, e assim sucessivamente, que vai desde aqui do começo da tela até o fim da tela, tá? Com o transdutor colocado, aqui está o rosto do paciente, com o transdutor colocado verticalmente, com o índex voltado cranialmente, ok? Então, continuando, aqui, mostrando para vocês como que é... Opa, deixa eu cortar aqui. Isto. Vamos ver aqui, ó, como que vai ser feito de uma maneira mais ilustrativa o exame da pleura. Aqui o transdutor colocado cranialmente, vocês já estão vendo a linha pleural aqui com seu deslizamento, a costela e essa sombra acústica, está aqui o marco esse verde, o feixe de ultrassom entrando no tórax e chegando até a pleura, o índex voltado cranialmente, ok? Onde a gente vai ver aqui as duas costelas e a sombra acústica, a linha pleural, linha A, que é chamada de linha A, aquelas artefatos que eu disse anteriormente, e que vai até embaixo, ok? Mais uma maneira da gente ver, olha lá, ó, o transdutor colocado aqui, a linha pleural com seu deslizamento, é super importante isso, que é a partir dela que nós vamos ter esses artefatos e o seu deslizamento, com a análise do seu deslizamento ou não, e da presença desses artefatos, que nesse caso aqui é chamado de linha A gente vai fazer interpretações das várias patologias. Certo? Olha lá, você vai correndo para cima e para baixo, nas várias áreas já previamente que a gente comentou com vocês. Bom, aqui uma foto de um pedaço, de uma região onde foi analisado, mostrando que aqui tem, ó, aqui é a pele, tá certo? Parede do tórax, músculo, costela, sombra acústica, costela, sombra acústica. Esse é um transdutor linear, que estão vendo aqui, ó. Olha aqui, de onde é emitido os ultrassons, é aqui linear, onde a gente tem a costela, sombra acústica, e aqui a linha pleural, que se desliza. E aqui embaixo o parênquima, só que a gente não está vendo o parênquima, a gente vai ver artefatos a partir dessa linha pleural aqui, ok? Vamos que a gente vai entender nos próximos diapositivos. Está aqui, isso é uma situação de normalidade, veja a linha pleural se deslizando, aqui, linha A aqui, tá? Costela, sombra acústica, linha pleural aqui em cima, se deslizando, que é o lung slide, linha A, ok? E isso aqui, o professor Lichtenstein, achou que isso daqui parecia um morcego, então um sinal do morcego é uma situação de normalidade. Bom, voltando aqui, refrisando isso antes da gente entrar na patologia COVID mesmo, tá? Estamos dando uma breve ilustração de como é a ultrassonografia, o exame ultrassonográfico pulmonar, né? Aqui você tem a costela, sombra acústica, linha pleural, linha A. Isto é um exame até nesse momento normal, tá? Onde você tem a linha pleural, linha A, que são artefatos de repetição a partir da linha pleural, que vai desde a linha pleural até o fim da tela, ok? Então, como eu estava falando, né, vem
O ultrassom bate na linha pleural, volta, bate na linha pleural, volta, bate na linha pleural, volta, e for promovendo esses artefatos aqui, ok? Continuando. Agora aqui já um vídeo, onde vocês têm a costela, sombra acústica, linha pleural, linha A, normal, e a pleura se deslizando aqui, uma sobre a outra, a visceral sobre a parietal, tá? Então isso é uma situação de normalidade. Outro, agora numa profundidade, ou seja, foi dado um zoom, onde você tem aqui a pele, né, o subcutâneo, músculo, costela, a sua sombra acústica, costela, a sua sombra acústica, né, a linha pleural se deslizando aqui uma sobre a outra, linha A aqui embaixo, também uma situação de normalidade. Outra vez, só para a gente gravar bastante, né? A linha pleural aqui, tá? Linha A aqui embaixo. Quando a gente passa o modo M entre as duas costelas, você vai lá clicar no botão modo M, tá certo? Aqui tem a costela, sombra acústica, você passa aquela linha do modo M em cima, você vai ter um modo M registrado aqui embaixo, tá? Nada mais é que o espelho do que está em cima em 2D, em M aqui embaixo, onde você vai ter esta parte superior chamado de mar, essa parte de inferior chamado de praia, porque é granulado, como se fosse grãos de areia da praia. E essa parte aqui de mar, como se fosse as ondas do mar, tá? Então esse é o sinal da praia e do mar, né? Aqui a linha pleural, que vocês estão vendo, a costela está aqui, a outra costela está aqui, a linha pleural é logo abaixo das costelas, tá? E a hora que o modo M passa para dentro aqui, o que ele vai ver? Esse granulado. Ele nada mais é do que a representação do ar, que ele não está vendo, né? O ultrassom não está sendo transmitido dentro do ar aqui dentro desse pulmão, tá? E aqui em cima, sim, que é o mar, que é a parte da pele, subcutâneo e tal. Então essa linha mais refringente é pleura, aqui mais refringente também é pleura, as duas, se tocando. Bom, e a hora que eu, normal ainda, a hora que eu passo o modo M aqui, tá vendo? Esse pontilhado aqui é o modo M. Vamos voltar. Veja, aqui você tem a linha pleural, a costela e a sombra acústica, linha pleural aqui em cima, linha A, tá? E aqui o mar e aqui o granulado da praia. Vamos rodar para a gente ver. Aí, tá? Mar, as ondas do mar, e praia, esse granulado. Isso é normal. Vamos imaginar aqui uma tomografia onde eu tenho aqui um pneumotórax. Tá? Veja, aqui o transdutor está colocado numa área que só está enxergando ar do pneumotórax, tá? Se eu passo para cá o transdutor, eu vou enxergar uma área que eu estou vendo a linha pleural e os artefatos A, né, de linha A. Se eu colocar o transdutor, por isso que eu tenho que ficar escaneando o tórax, escaneando em todas aquelas áreas previamente citadas. Se eu coloco o transdutor nessa região, o que eu vou conseguir? Eu vou conseguir ver a intersecção, né, a junção desta região onde a pleura parietal e visceral estão encostada e ela começa a se descolar aqui nesta região, quando começa o pneumotórax, né, mais superiormente, porque ele fica mais anteriorizado quando o paciente está deitado ou semi-sentado, que é a posição ideal para você procurar um pneumotórax, porque o ar sobe, tá? Então, aqui vai surgir um outro fator muito importante, tá? Que a gente vai citar agora. Bom, tá aqui. Veja, passei lá o transdutor naquela região onde tem a intersecção vamos voltar aqui, ó, nesta região, vamos voltar, nessa regiãozinha aqui, intersecção, tá?
Continuando, o que eu estou vendo? Estou vendo um pedaço da pleura se deslizando e um pedaço da pleura parada. Isto é chamado lung point ou ponto pulmonar. Lung point ou ponto pulmonar é patognomônico de pneumotórax, tá? Tá lá. E se eu passo o modo M naquela região, tá aqui, tá? Tá aqui costela, sombra acústica, linha A, linha A. O pneumotórax não perde a linha A. A linha A continua no pneumotórax, tá certo? Porque é ar. Ou seja, é reflexão, é artefato reflexão da linha pleural. Então ela permanece aqui, porque tem ar lá no pneumotórax. A hora que eu passo o modo M aqui em cima, eu vou ver todas essas linhas longitudinais aqui, ou transversais, né? Essas linhas nesse sentido. O que significa isso? Que é o chamado código de barra ou sinal da estratosfera. Sinal da estratosfera ou código de barra. Também é um sinal de pneumotórax. Então a gente pode analisar pneumotórax ou com modo M ou com modo B, tá? Continuando, veja aqui, eu posso também, num paciente, acontecer uma intubação seletiva. Uma intubação seletiva, onde, vocês estão vendo, ó, não vai ter deslizamento pleural. Então, deslizamento pleural, a ausência do deslizamento pleural não é patognomônico de pneumotórax. Pode ser uma intubação seletiva, um fibrotórax, uma aderência, um PAC pleuris, tá certo? Que na hora que eu recuo o tubo, ele começa a mexer. Então, isso daqui nada mais é do que uma intubação seletiva onde eu não tenho o deslizamento pleural. Bom, aí surge um segundo artefato, o artefato chamado linhas B. Bom, e esse artefato começa pela presença de líquido no interstício e alvéolos, tá certo? Vamos imaginar aqui uma infinidade de alvéolos e o interstício aqui engurgitado, cheio de água, ou pela inflamação, pela pneumonia, pela edema pulmonar cardiogênico, outras situações dessas. O que acontece? O feixe ultrassônico vem, bate e reflete nessas lâminas de líquidos, tá? E gera esse artefato para baixo, Então, porque o ultrassom gosta de ser transmitido em líquido, tá? É ruim no ar, mas é bom no líquido, tá? Então, tá aqui, surge essas linhas verticais que se mexem, chamadas linhas B. Vamos continuar vendo. Tá aqui, ó. Aqui é alvéolo, o roxo é alvéolo, aqui é o roxo alvéolo, aqui é o interstício. Veja que o ultrassom está batendo naquela lâmina de interstício aquoso aqui dentro, tá? Inflamado, gerando esta linha B vertical que vai do começo ao fim da tela. Vamos continuar. Aqui, linhas B. Está aqui. Vamos prestar atenção. Costela, sombra acústica, tá? Veja, agora já é outro transdutor, tá? Veja que sumiram as linhas As, desapareceram as linhas As e surgiram esses outros artefatos chamados de linhas B, que são verticais, que vão do começo ao fim da tela, tá? Que vão se mexendo conforme o deslizamento pleural. Vamos ver alguns vídeos. Aqui, ó, veja, linha pleural, mais ecorrefringente, a costela aqui com a sua sombra, a costela aqui com a sua sombra, e as linhas B surgindo a partir da linha pleural, indo até o fim da tela, podendo ou não estar fundidas. Qual que é mas quantas linhas B? Acima de 3 ou mais linhas B, 3 ou mais linhas B, é considerado já que tem algum grau de edema intersticial pulmonar ou alveolar, tá? Ou seja, tem líquido pulmonar, tá? E elas podem estar fundidas ou não, tá? Quanto mais linhas B fusionadas, mais largas, mais inflamação, mais líquido pulmonar intersticial ou alveolar. Continuando. Então, as síndromes interstícios alveolares, que são as linhas B, elas surgem a partir da linha pleural, apagam a linha A, são bem definidas, como eu mostrei, move-se com o deslizamento pleural, como eu mostrei no vídeo, chegam até o fim da tela e são patológicas acima ou maior que 3. São altamente sensíveis para edema agudo cardiogênico,
síndrome da angústia respiratória do adulto, contusão pulmonar, fibrose pulmonar, pneumonia intersticial, que é onde começa o COVID aqui, tá? Ou também, o ultrassom pode analisar condensações. Veja aqui é uma condensação pulmonar na base, onde eu tenho líquido pleural, tá? Tenho uma área inflamada, condensada, hepatizada, e eu tenho esses ecorrefringentes, essas imagens ecorrefringentes que se locomovem para cima e para baixo, chamado aerobroncograma dinâmico, ou broncograma aerodinâmico, certo? É um sinal de condensação que acontece em pneumonias em geral, no COVID e outras situações. Bom, finalizando, padrão A, pneumotórax, tá? Não desaparece o padrão A no pneumotórax. A telectasia aparece, continua, DPOC tem, asma tem, no TEP também tem, tá? O padrão B, edema pulmonar, linhas B, edema pulmonar, pneumonia, SARA. E o padrão C, que é a consolidação, a própria telectasia com broncograma aéreo, pneumonia. E o derrame eu posso até individualizar, ver se tem transudato ou exsudato, dependendo das características dos debris que aparecem no interior desse líquido, boiando, nadando ali, ok? Bom, esses, agora, entrando particularmente, então foi um começo até agora, para dar uma noção geral de ultrassonografia pulmonar, né? Não é um curso só de ultrassonografia pulmonar, é um curso de COVID, mas nós vamos de ultrassom no COVID, mas tínhamos que fazer essa abordagem anterior, dando uma noção geral. No curso Point of Care de ultrassom, só de ultrassom pulmonar especificamente, a gente delineia isso com muito mais profundidade, que a FATESA oferece esse curso anualmente, várias turmas por ano, tá? Mas aqui no COVID, agora entrando, propriamente dito, tem o COVID aqui, as várias situações, áreas que a gente tem que examinar, né? A superior direita, inferior, lateral, aqui à esquerda e as posteriores, tá? E isso é classificado conforme o professor Jean-Jacques Ruby, ou seja, ele classifica desde que tem a linha B0, tá certo? Onde tem menor, ele chama de B0 quando tem menor que 3, tá certo? B+, quando tem de 3 a 7, tá? B2+, quando tem maior que 7 entre os espaços intercostais, e 3+, quando tem confluentes e fusionadas, né? E consolidação quando está hepatizado, tem aerobroncograma aéreo, tá? E nisso ele cria um score, chamado Lung Score, que vai desde 0 até 4, tá? Onde 0 é o pulmão normal, vocês estão vendo aqui costela sombracústica, linha pleural deslizando, linha A. Se eu tenho discretas linhas B, maior ou igual a 3, mas separadas entre si, eu dou ponto 1. Se eu tiver linhas B múltiplas, confluentes, tá certo? Fusionadas, eu dou 2. Se eu tiver consolidação, além da linha B, consolidações subpleurais, que é essas manchinhas aqui mais escuras aqui, consolidações subpleural, eu já dou pontuação de 3. Ou se eu tiver consolidação, hepatização maior que isto, tá certo? Consolidação lobar, tá? Eu já dou pontuação 4. Para que serve esse Lung Score? Para ver o grau de aeração do pulmão. Tá? Se o indivíduo vai recebendo um tratamento, isso vai melhorando, vai do 4 para o 0. Se o indivíduo não vai melhorando, ou seja, vai piorando, vai do 0 ao 4, ele vai piorando. É um score de dar ideia da evolução das patologias pulmonares que tem líquido intersticial alveolar. Tá? E aqui dentro no COVID, né, no departamento de emergência, você pode fazer esse cálculo. Tem um outro score, aquele ia de 0 a 4, esse vai de 0 a 3, dependendo do autor, né? Onde aqui esquematicamente a gente pode representar a costela sombracústica, tem duas linhas B aqui, ou seja, ele considerou 0.0. Aqui tem mais do que 2 ou 3, né? Mais do que 3, mas não estão fundidas ainda, deu ponto 1. E se ele tiver
várias linhas B, algumas fusionadas, tá? Ponto 2. E se ele tiver várias linhas B, algumas fundidas e com microconsolidação ou consolidações maiores, aqui ele dá o ponto 3, tá? Se a gente for olhar esquematicamente aqui embaixo, vamos rodar os vídeos aqui para a gente dar uma ideia. Ó, 0 tem uma ou duas linhas aqui, né? Uma ou duas linhas. Ponto 1 já tem várias, inclusive separadas. 2 tem várias e fundidas com uma consolidação subpleural. E esse aqui já tem uma consolidação maior com broncograma aerodinâmico, tá? Aqui tem uma microconsolidação, pequenininha aqui em cima, que está representada aqui, né? E aqui essa grande está aqui. Então, essa é a evolução do COVID na sua ultrassonografia pulmonar. Vamos ver isso mais, com muitos mais vídeos aí, para a gente ter ideia e gravar isto. Bom, isso serve, esse ultrassom, serve para você fazer uma triagem médica de internação, evolução e monitoramento. Se você tiver uma classificação normal, intermediária ou severa, conforme o grau desses scores, que vai de 0, aí você vai somando os pontos nas várias regiões. Você vai somando ponto naquelas várias regiões lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, vai somando todos os pontos nessas regiões e você coloca aqui o Luz Score. Tá? E dependendo se ele estiver usando oxigênio ou não, você faz uma triagem. Pode ir para casa, pode ir para uma enfermaria com catéter nasal, pode ir para uma unidade de cuidados intermediários ou pode ir até para dentro de uma UTI respiratória de Covid. Tá? Então ele te ajuda também. Óbvio que não é só ele, você tem que levar toda a clínica do paciente em consideração, você tem que levar a tomografia, levar a história clínica, ou seja, isso é mais uma arma para te ajudar. Não é isoladamente ela que te define esta evolução. Tá? Os padrões gerais de ultrassonografia, já falei para vocês, linhas B, está aqui, né? Edema intersticial, linha A, que é um pulmão normal, e as consolidações aqui, também chamada linha C, quando a consolidação sai, quando a linha sai da consolidação. Tá? Quando ela sai da consolidação para baixo, é chamada linha C. Linha A normal, linha B aqui. Então, mostrando que aqui é edema, aqui pulmão normal e aqui consolidação, pneumonia. Tá? O COVID ele pode se apresentar em todas essas formas. Ele não é diferente de uma pneumonia. Ele começa com uma pneumonia intersticial, depois ele vai para uma pneumonia já de hepatização alveolar. Tá? Os aspectos que se encontram na COVID, né, ultrassonográficos, né? Aqui são os achados de tomografia, aqui são os achados ultrassonográficos. Vamos lá. Você vê uma linha pleural irregular e espessada, tá? Você vê linhas B multifocal ou às vezes discreta, tá? Confluentes, fusionadas, tá? Tá aqui confluentes. Você vê pequenas consolidações ou até grandes consolidações, como consolidação translobar, vê broncograma aéreo, como já foi mostrado, e vou mostrar novamente, tá? E multilobar, ou seja, o COVID ele pode acometer de um lado só, em cima, embaixo, tá? Mas frequentemente bilateral, periférico e na sua evolução caminha para o meio do pulmão e o hilo do pulmão, ou seja, da periferia para o centro, tá? Só que é só uma repetição dos achados, né? Linha pleural espessadas, linhas B multifocal discreta ou confluente, pequenas consolidações translobares, derrame pleural é raro, mas pode acontecer, e distribuição bilateral, tá? Esquematicamente é isso que nós estamos falando. Aqui, ó, começar aqui o padrão A normal, tá? Costela a costela, sombra acústica, linhas As. Algumas linhas B separadas, linhas B em número maior e fundidas, fusionadas, alargando a base da linha B ou até a sua hepatização cá embaixo, tá?
o mesmo quadro, né? Aqui uma linha A normal, padrão B, né? Ainda no início, você vê tem várias linhas B e uma já mais larga, e agora aqui um estágio um pouco mais avançado, onde você já tem microconsolidações, linhas C e tudo mais. Então vamos ver o ultrassom normal aqui. Ó, vamos lá. Ultrassom normal. Linha pleural, costela, costela, sombra acústica, linha pleural com seu deslizamento e a linha A aqui. Isso é um padrão normal, tá? Os aspectos no COVID. Vamos continuar, vamos aumentando o grau de informação no COVID, agora da ultrassonografia. Veja, aqui a linha pleural, veja que ela está irregular, ó, representada esquematicamente aqui, ó, bastante irregular, tá? Vista aqui. E aqui o transdutor convexo. Vamos continuar. Os aspectos de linha B, tá aqui só para mostrar aqui que uma alusão ao abdômen da abelha, onde tem várias traços verticais como se fossem linhas B, é o que é representado aqui. Vocês vejam aqui, né, as várias linhas B, tá? Aqui e aqui, tá? Continuando. Agora, vamos lá. Veja que agora aqui, quais são as características que aparecem na COVID, que é muito semelhante à pneumonite por algum outro vírus qualquer, ou uma pneumonia bacteriana e tudo mais, né? Tem algumas características, algumas particularidades que pode te levantar a hipótese, mas não é patognomônico de COVID, tá? Bom, aqui você vê o que é chamado, que o professor Pelosi, italiano, lá da Lombardia, descreveu, que é o light beam? Light beam é como se você tivesse aqui um carro e ele, à noite, emitisse aquele farol que faz aquele facho de luz, aquele feixe de luz, tá? Então aqui nós temos a costela, a sombra acústica e aqui esse facho de luz que é chamado de light beam. É um artefato vertical, é uma linha B, É amplo, ele é largo, tá? É bem definido, como se fosse um feixe de luz. Tem sincronia com o deslizamento pleural. Nós vamos ver o filme aqui, o vídeo já. E tem o efeito on-off, ele apaga e acende, apaga e acende. Vamos ver? A gente vai ver já. Pleura espessada, então quais os padrões que se apresenta? Então, pleura espessada com deslizamento, tá? Tá aqui, ó. Vamos ver. Ó, olha a pleura, a grossura dessa pleura, ela está espessada com deslizamento, ela está se deslizando bem. Tem algumas linhas B aqui, 2, no máximo 3, diria 2 linhas, mas ela já está espessada, mostrando que está começando a cometer aí a COVID, tá? Começa da periferia para o centro, ou seja, ela é periférica. Pleura espessada, irregular com deslizamento. De novo, olha aqui. Olha a pleura irregular, espessada e ainda tem deslizamento. Tá? Não vejo linha B, não vejo linha B. Vamos ver a próxima, ou 1, 2 linhas B no máximo. Vamos continuar. Pleura espessada sem deslizamento, tá vendo? Olha a pleura espessada e ela está fixa aqui, ó. Ó, onde está aqui o mouse aqui apontando, ela está fixa, ela não está deslizando. E tem linha B, pouca linha B, mas ela está fixa, mostrando o acometimento pleural de fixação dessa pleura da inflamação do COVID. Tá? Bom, agora vamos ver o light beam propriamente dito, tá certo? Vejamos aqui, ó, aqui um filminho só para a gente ter ideia do que é o light beam. É exatamente esse farol do carro aqui que vocês estão vendo passar, tá? À noite, ó, esse feixe de luz, tá? Então, ó, pleura espessada, nós vamos rodar o vídeo aí, linhas B, confluentes e o light beam e aquele acende e apaga, on-off. E se mexe esse light beam com a movimentação da pleura. Olha lá.
Ó o farol aqui, viram? Ó o light beam, quer ver? Ó, light beam aqui, essa é uma região, essa é outra região. Duas regiões separadas. Isso é Covid, tá? Ou seja, isso é um vídeo real, não é de internet. É um vídeo de paciente nosso. Veja o light beam. Mas light beam não é patognomônico, ele é sugestivo. Pleura espessada de novo, linhas B confluentes. Pleura espessada, linhas B confluentes. Vamos lá ver? Isso é um grau maior de inflamação. Estão vendo que eu fui num crescendo, desde uma, duas linhas B, aí depois foi espessamento, com mais linha B, até apareceu o light beam e agora linhas B confluentes com light beam também, tá? Isto é uma gradação de gravidade. Certo? Continuando. Pequenas consolidações subpleurais e presença de linha B. Agora nós estamos chegando já nas consolidações subpleurais. Vamos lá. Ó, uma consolidação subpleural aqui, pequena. O deslizamento pleural. Umas linhas B verticais. Tá? Consolidações subpleural, maiores agora, aquela foi pequena, agora essa é maior. Presença de linha B e pleura irregular. Estão vendo aqui, ó, pleura irregular, pleura como se estivesse rasgada. Por isso é chamado sinal do retalho. Como se estivesse rasgada, tá? Comida com dente de rato, comida com rato, né? Com traça, tá? Tá aqui, e eu vou rodar, você vê ela está espessada, irregular, e isso aqui é uma consolidação maior. O slide anterior a consolidação era pequena, lembra? Aí. Bastante consolidação aqui subpleural, tá? Grande, quer dizer. Grande. Continuando. Agora, microconsolidações subpleurais, linhas B fundida e pleura irregular também, tá? A consolidação agora é um pouquinho menor. Tá vendo aqui? Algumas consolidações pequenas, com algumas linhas B, algumas fundidas. Querendo fazer light beam, até parece um pouco de light beam. Microcondensações subpleurais, linha B fundidas novamente, um outro padrão. Olha lá, agora fica mais evidente. Está aqui as microconsolidações, a pleura está um pouquinho espessada, com a presença de linha B, tá? Aqui a costela, sombra acústica. Agora sim, um caso onde vai apresentar todas simultaneamente. Vai apresentar o espessamento pleural, vai apresentar irregularidade pleural, irregularidade da pleura, vai apresentar consolidação grande, linha B e linha C. Veja aqui. Ó, consolidação, linhas B aqui à direita, linhas C aqui saindo da consolidação, tá certo? Aerobroncograma aéreo no seu interior, uma microconsolidação aqui, a linha pleural toda irregular, tá? Isso pode acontecer em contusão pulmonar, pneumonia lobar, pode acontecer em Covid, tá? De novo, linha B confluente, fundidas e light beam. Ó. Linhas B fundidas, largas, tá certo? Vai de cima a embaixo, então inúmeras linhas, inclusive várias fundidas e aquele padrão de light beam de que liga e desliga, on-off, on-off. Ok? Continuando. Acontece também, o que é isso? Nada mais é do que todas as linhas B fundidas formando o sinal da cortina. Vê que acende e apaga. Ou seja, vem a cortina e sai a cortina, como se estivesse cobrindo. Tá? Linhas B fundidas, esse é o chamado pulmão molhado. Pulmão molhado. Alta quantidade de água interstício alveolar, de inflamação ou de edema pulmonar cardiogênico. Pode acontecer também derrame pleural, que é o fígado, diafragma
e aqui um derrame pleural em menos de 10%. Não é frequente ter isto na COVID. Tá? Aqui é a coluna aqui atrás. Aqui é a coluna. De novo, vários aspectos da ultrassonografia pulmonar simultâneos na COVID. Ó, pleura irregular, como se estivesse rasgada, né? Rasgada, cheia de linhas B fundidas, sinal de cortina, light beam, tudo que você... Consolidações pequenas e grandes, ó que grande consolidação aqui, tá? Isso, se você acha isso com história clínica de COVID, não tem como errar, tá? Mas a história clínica e o CT tem que ser super ajuntado com a ultrassonografia. Não queira fazer só ultrassom, que pode aparecer em outras patologias também, isso aí. Contusão, infarto pulmonar, pneumonias em geral, tá? Correto? Continuando. Ou consolidação. Você está tendo um colapso aqui, ó, veja um colapso total do pulmão, das bases pulmonares. E esses massinhas ecorrefringentes que caminham para cima e para baixo são chamados de broncograma aéreo, dinâmico. Dinâmico, ele está se movimentando. E tem linhas Cs que saem a partir da consolidação e vai para baixo, ó. A partir da consolidação, de onde ela termina a consolidação, sai, são chamadas linhas C, que é de consolidação. Ok? Continuando. Outra consolidação com colapso, né? Colapso e com associada a derrame pleural. Associada a derrame pleural. Vamos ver? Tá aqui a consolidação, aqui o derrame, tá certo? E aqui os aerobroncogramas. Resumidamente, tá aqui costela, costela, sombra acústica, linha pleural, linhas Bs em pequena quantidade. Aumentou a quantidade de linha B, aumentou a inflamação, aumentou a água pulmonar. Inclusive, elas estão até fundidas em algumas ocasiões aqui, tá? Aqui, você veja, consolidações subpleural pequena e as linhas B fundidas, tá? Chamado pulmão molhado, tá? Aqui nessa região aqui é o light beam, Aqui continua a consolidação maior, as linhas B bastante fundidas, tá? Consolidação também. E aqui a consolidação com as linhas C, tá? Isso é um grau de evolução. A, B, C, D e E, tá? É um crescente de gravidade. Bom, na Covid-19, o professor Gattinoni descreveu dois tipos de fenótipos que esses pacientes se apresentam, tá? Dois tipos de fenótipos de pacientes da Covid se apresentam. Um que ele chamou padrão tipo L de low, ou tipo 1, e o padrão tipo H de high. O low é de baixa elastância, baixa relação VQ, baixo peso pulmonar e responde pouco à recrutabilidade ao PIP, porque ele não está tão colapsado, tá? Não está tão colapsado. Essa é a imagem tomográfica dele, do padrão L, onde predomina o efeito espaço morto, ou seja, você tem áreas ainda bastante ventiladas, tá? E pouco perfundidas, pela inflamação que comprime e perde o reflexo da vasoconstrição hipóxica, né? Então você tem o correspondente ao padrão L do professor Gattinoni aqui, ó, o autor, é isso daqui, ou seja, inúmeras linhas B fundidas, várias, podendo ter até frequentemente tendo light beam, tá? E algumas microconsolidações periféricas aqui, que pode ser evidenciada aqui. Quando evolui para o padrão H, que é o padrão mais grave, que é o da síndrome da angústia respiratória aguda do adulto, que é o chamado ARDS ou SARA, tá certo? Que é o padrão H, você tem alta elastância, baixa complacência. São pacientes que têm uma complacência de 20, 15, 25, enquanto que do L a complacência é quase normal, é 40, 50, 60, tá?
No H ainda você tem efeito Shunt, ou seja, bastante Shunt, enquanto que aqui é espaço morto, no padrão H você tem efeito Shunt. Você tem alto peso pulmonar, que é aquele pulmão colapsado, bastante úmido, tá? E responde à recrutabilidade. O que é que responde à recrutabilidade? Ou seja, você aumenta o PIP ou faz o prona, ele responde à prona, tá? Então a tomografia tem esse aspecto com o colapso principalmente na sua região posterior, onde você tem aqui o alvéolo todo colapsado por secreção, líquido, edema e o sangue passando normalmente. Então está aqui, ó, o ultrassom, como é que é? Ou seja, o colapso acontecendo aqui, tá? Ou seja, áreas não ventiladas, porém perfundidas. E em cima, áreas ventiladas, mais ventiladas e perfundidas. Aqui, áreas não ventiladas e perfundidas. E aqui, ventiladas e perfundidas, tá? Então aqui efeito espaço morto, mais ventilação, distúrbio VQ, aqui é distúrbio VQ. E aqui, efeito Shunt, ok? Ultrassom padrão L na tomografia e padrão H na tomografia, que tem essas correspondências ultrassonográficas. Bom, mas já tem autor definindo que não tem só padrão LH, tem padrões intermediários, que era o óbvio, né? O indivíduo que tem o Covid, ele não vai cursar só com L ou só com H. Ele tem uma gama, tem uma matiz de evolução, Então está aqui, na tomografia computadorizada, você vê aqui o padrão 1 ou L, o padrão 3, que é o H, ou seja, aquele todo lesado que tem colapso, tem efeito Shunt e aqui efeito espaço morto, tá certo? Você tem padrões intermediários, que não é nem tão leve assim, nem tão grave assim, tá? E isso daqui você pode analisar via ultrassonografia também. Bom, se você fizer se for feito nesses pacientes, que já foi feito, tomografia de impedância elétrica, você vai ver que, ó, aqui o vermelho mede a perfusão e o azul mede a ventilação. Isso eu estou falando, isso não é um exame de rotina, isso é só para a gente ilustrar a fisiopatologia do que está acontecendo no pulmão COVID, para a gente entender a sua representação na ultrassonografia. Então veja, essa é a perfusão, essa é a ventilação. Você vê, eles têm que quando se sobrepõe a perfusão e a ventilação, tem que estar igual. A imagem azul tem que ficar em cima da imagem vermelha e a vermelha em cima da azul. Mas vocês veem que estão diferentes. Isso mostra que existe um Pendluft. Pendluft, ou seja, ar que vai e vem em regiões diferenciadas, mostrando que tem uma heterogeneidade de problemas no pulmão COVID. Tem relação VQ alterada, efeito Shunt e tem Pendluft. Exatamente por isso, porque o espaço morto é uma característica de algumas fases da evolução do COVID. Tá? Olha lá, o efeito Shunt é esse, ó, quando eu coloco na ultrassonografia pulmonar, está aqui o efeito Shunt, que são aqueles colapsos lá na parede posterior, que é o tipo H, lá do professor Gattinoni. Veja, olha aqui, eu coloco o Doppler Color, veja que eu tenho área colapsada, aqui tem um derrame, colapsada, mas eu tenho perfusão. Ó, área colapsada e eu tenho perfusão. Tá certo? Eu não tenho ventilação, mas eu tenho perfusão. Ó, eu não tenho ventilação nesse esquema aqui, ó, no esqueminha azul aqui, ó, vocês estão vendo que aqui é colapso e aqui tem a perfusão. Isso você também pode encontrar. Onde? Nas regiões posteriores do pulmão, onde frequentemente ocorre gravitacionalmente isso daí no tipo H ou tipo 2, tá? Mas lembre que isso é uma gama, não existe paciente que evolui só com L ou só com H, não. Ele começa com um, pode terminar no L, ou pode o L avançar por intermediário, que é aquele padrão do meio que eu mostrei, que já tem autores descrevendo três fenótipos, ou terminar no H, tá? Se curar ou eventualmente até falecer. Bom, uma complicação da COVID é o pneumotórax. E o pneumotórax pode acontecer espontaneamente.
Porque lembra que eu falei que ele dá aquela irregularidade pleural, como se a pleura tivesse rasgada, tivesse com bastante dentes ali, como tivesse fraturada, tá? Aquele comportamento daquela pleura deixa ela frágil. E isto pode acontecer pneumotórax espontâneo, pode acontecer com pneumotórax com catéter nasal de oxigênio, pode acontecer com ventilação mecânica, particularmente no COVID, né? Vocês estão vendo aqui, ó o pneumotórax aqui, tá? Vamos ver. Esse é um caso nosso de COVID que fez pneumotórax, tá? Estão vendo aqui? Toda essa base lesada perifericamente, aqui mais anteriormente menos lesado, na parte posterior mais colapso, tá? Por lesão, por fragilidade da linha pleural, né, da pleura, aquela pleura, ele tinha muita pleura irregular, o que aconteceu? Fez um pneumotórax aqui. Obviamente ele estava em ventilação mecânica também, né, no caso. Então, está aqui o pneumotórax. Se eu pego e faço o ultrassom, o que eu vou ver? Código de barra ou estratosfera, tá certo? Ou estratosfera, tá? Se eu fizer nesta região aqui, ó, nessa intersecção, eu vou ver o lung point, o ponto pulmonar. Aí sim, ou seja, a pleura que desliza aqui e pleura que não desliza aqui. Aí sim é patognomônico e pneumotórax, tá? Então vocês estão vendo aqui, ó, veja quando eu disse no começo que no pneumotórax a linha pleural fica sem movimentação, ausência de lung slide, e as linhas As continuam, E aparece ao modo M o sinal da estratosfera, o código de barra. Aqui é uma outra coisa que não é do COVID. Vamos ver. Você pode também utilizar o ultrassom para detectar, ver se o tubo que você entubou está em posição correta. Veja aqui, ó, vou começar, deixa eu passar de novo, ó. Veja aqui no começo desse vídeo, a linha pleural não vai se mexer. Ou seja, alguma coisa está impedindo desse pulmão ser ventilado. É porque o paciente foi entubado seletivamente. Então, se ele foi seletivo, aquele pulmão contralateral não vai se deslizar a sua pleura, tá? Depois que eu recuo o tubo, começa a aparecer o deslizamento pleural. Veja, ó, não está se mexendo, acompanha o mouse aqui. Veja, agora estou recuando o tubo, ó lá, começou a se mexer a linha pleural. Lung slide, deslizamento pleural, linha A, ou seja, eu desfiz a intubação seletiva. Eu posso também colocar o ultrassom na traqueia e ver, isso para checar se o tubo está posicionado corretamente. Se eu tiver uma luz preta aqui, significa que ele está na traqueia. Se eu tiver duas luzes, ou seja, a luz preta, que é ar, que é da traqueia, e uma outra luz ao lado dela, preta também, isso é esôfago. Então eu entubei o esôfago. Aqui porque o esôfago não tem luz, ele está colabado, naturalmente ele fica colabado. Ele só abre a hora que passa o alimento. Então, se eu coloco o tubo dentro do esôfago, eu crio uma luz verdadeira nele. Então aqui eu vejo ar do esôfago e ar da traqueia. Aqui eu vejo só ar da traqueia. Então ele pode me orientar se está entubado seletivamente ou não. O esôfago ou não. Bom, isso aqui é um algoritmo para a gente poder, se você estiver no pronto-socorro, quiser triar paciente COVID para algum lugar, enfermaria, para casa, para terapia intensiva. Então você pode, se o paciente estiver sintomático, acompanha aqui comigo, ó, se estiver sintomático, tiver febre, tosse, dispneia, odinofagia, tá? Você faz os controles clínicos normais, que vocês estão cansados de saber. E aí você faz uma ecografia pulmonar, uma ultrassonografia pulmonar. Se tiver normal, sinais vitais normais, você vai de observação para casa, né? Isolamento domiciliar e controle pulmonar se ele quiser voltar mais para frente. Agora, se você fizer a ecografia pulmonar, tiver linhas B focais isoladas, tá certo? Ou bilateral e consolidação subpleural, você pode internar em enfermaria de clínica, né? E faz uma monitorização seriada da ecografia. Agora, se ele tiver linhas B difusas, tá? Bilaterais, alteração da pleura irregular, aquela que eu falo para vocês, consolidações maiores, tá? Você interna em uma unidade de
semi-intensiva, tá? Ou numa enfermaria especializada para COVID, não necessariamente UTI, que se ele tiver padrão vamos dizer assim, de a pleura espessada, com consolidações maiores, light beam, consolidações linha C, broncograma aéreo e tal, ou seja, insaturado, você vai internação em terapia intensiva, tá? Então ele pode te fornecer algum subsídio, obviamente com a clínica e com a tomografia, sempre o direcionamento de internação ou não. E são protocolos existentes já, tem esses protocolos em vários sites de sociedades de medicina intensiva, de medicina de urgência, de hospitalares, de instituições aí, tá? Bom, aqui é um pulmão normal, como já falei para vocês, linha A, linha pleural, linha A, linha A, linha A, tá? E aqui já linhas B focais. Eu tenho linha A aqui, mas linhas B focais, isso é normal, de 1 a 2 não desaparece a linha A. Quando você tem de 1 a 2 linha B, a linha A ainda fica presente, tá? Agora, se as linhas B são coalescentes, ó um light beam aqui, ó, um light beam aqui. Se elas são coalescentes, tá? Ou ela pode ser fusionadas, que é o pulmão branco ou pulmão molhado, bilateralmente, tá? Então, tudo isso, estou falando, é uma evolução gradativa de gravidade. Ou pode ter consolidação subpleural, veja a pleura aqui irregular, denteada, como se estivesse rasgada. Isso é muito importante. E consolidação subpleural, tá? E aqui uma consolidação já parenquimatosa, onde eu tenho linha C. Aqui é subpleural, aqui ela já está mais avançada para o interior do pulmão, onde já aparece linha C, eu posso ter broncograma aéreo dinâmico ou estático, tá? Pleura irregular engrossada sem deslizamento, está aqui uma pleura engrossada, já falei naqueles outros vídeos anteriores, estou só repetindo para fixar mais. Pleura irregular engrossada com deslizamento. Zona posterior, áreas dependentes de gravitacional. Veja, linha pleural aqui espessada, muito ecorrefringente, tá certo? E muita linha B totalmente fundida, formando o que chama pulmão branco, pulmão molhado, tá? Isso aqui é área de consolidação de gravitacional grande. E aqui, pouco frequente, o derrame pleural, como eu disse para vocês, menos de 10%, tá? Como é que fica os padrões de ultrassonográfico quando a gente relaciona com a tomografia? Aqui é uma tomografia de um COVID, onde tem as várias áreas. Tem áreas menores de vidro fosco, áreas já mais consolidadas de vidro, já partindo mais para consolidação, já deixando de ser vidro fosco, tá? Aqui, vidro fosco também, tá? Então, nós temos várias regiões no tórax, bilateralmente, de pacientes, onde ele pode apresentar numa área mais vidro fosco, com outra área mais condensada, outra área intermediária, tá? Então, a gente vai tendo os padrões seriados disso. Veja, aqui é uma área menos lesada. Veja, nós temos uma pleura relativamente com um certo grau de irregularidade e pequenas linhas B. Aqui, nós temos aqui uma pleura muito irregular, tá certo? Com pequena microconsolidação, uma consolidação menor aqui, ó, tá vendo? Onde está o mouse aqui, uma pequena consolidação, tá? Aqui na base nós temos um colapso total, né? Um colapso, condensação, com shunt, você vê que colocou o collar e apareceu sangue, mostrando que essa área não está ventilada, está sendo perfundida, efeito shunt. Aqui do lado, uma outra situação de vidro fosco, onde aparece o light beam também, tá? E aqui, idem, tá? Então, são gradações, uma matiz de apresentações de ultrassonografia no COVID. Os principais aspectos, linha B multifocal coalescente, repetindo, pulmão molhado, light beam, irregularidades e fragmentação da linha pleural, aquela linha pleural bastante irregular, que se pode eventualmente se romper e fazer um pneumotórax. Consolidações subpleurais, que pode acontecer em pneumonias, infartos, não necessariamente só no COVID.
Consolidações pulmonares mais profundas, broncograma aero com colapso e aerobroncograma dinâmico. Acometimento multilobares uni ou bilaterais. Sugerimos a avaliação com POCUS em todos os pacientes, tá? Point of care, ultrassom point of care, com indicação de internação, lembra aquela triagem que eu falei? E os score, lembra lá no comecinho o score 0, 1, 2, 3, 4, tá? E agora, mais recentemente, aquele fluxograma de, no PS, direcionar para a clínica, para a enfermaria, para casa, para uma semi-intensiva ou para uma unidade de terapia intensiva. Então, com indicação de internação, com deterioração clínica, antes e depois da intubação, durante a manobra incremental do PIP, quando você vai ajustando o PIP ideal através do cálculo da complacência, da melhor complacência, e da menor drive pressure e melhor complacência, onde você vai achar o PIP ideal, você pode fazer também o ultrassom. Logo após a colocação em prona, você pode fazer o ultrassom em prona, ou durante quando você desprona o paciente, o retorno à posição normal, tá? E passagem de acessos vasculares. Bom, só para mostrar para vocês aqui, olha a quantidade de problema que esse vírus causa no organismo. Isso aqui é pulmão, tá? Olha, veja como está lesado. E aqui, pulmão de autópsia, obviamente. Veja a microcoagulação periférica, tá vendo essas setinhas brancas e a minha aqui do mouse? Isso são microtrombos em vasos periféricos. Infartos de ventrículo esquerdo, infarto de ventrículo direito, tá certo? Eventualmente, até hemorragia pulmonar pode acontecer. Então, é um caso bastante grave. Veja, isso aqui já na China, né, mostrando aqui pacientes que ficaram muito tempo em ventilação mecânica, sendo submetido a altas frações inspiradas de oxigênio, sendo submetido a VILI, lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, submetido a PAV, que não tem jeito de escapar de uma PAV, pneumonia associada a VM, altas concentrações de oxigênio e ventilação mecânica prolongada, alguns desses pacientes, alguns vão evoluir para fibrose, que é o caso aqui, ó, paciente 1, 2 e 3. Veja os raios-x deles e as suas respectivas tomografias. Acabam evoluindo para fibrose. E o que acontece? Chegam até a ser submetidos a transplante. Veja, isso aqui é lá na China, né? Já que a equipe aqui o paciente, onde foi feito o transporte dele até o centro transplantador, a equipe de transplante, aqui já dentro da cirurgia, o pulmão lesado retirado e o paciente aqui já fazendo a sua reabilitação cardiorrespiratória, cardiocirculatória através dessa bicicletinha ergométrica aqui. Veja, já na sua fase de recuperação, tá? Então, essa doença não é brincadeira. Esse é um caso nosso, só para mostrar para vocês, isso é uma trombose mesentérica. Como ali ele tinha trombose de pequenos vasos pulmonares, mostrado aqui, tá? Mostrado aqui, também pode ter trombose de outros vasos. Isso aqui é trombose de veia mesentérica. É mais comum ter a trombose de veia mesentérica, mas também pode acontecer trombose de artéria mesentérica. Foi retirado o cólon praticamente inteiro do rapaz. O POCUS pode ser feito à beira do leito, evita a radiação, diminui transporte de paciente, reduz consumo de EPI e é um treinamento rápido e é de baixo custo, certo? Bom, conclusões. O uso de EPI é obrigatório, a desinfecção é obrigatória, o POCUS é útil no manejo da insuficiência respiratória, tem boa acurácia, o ultrassom é complementar ao CT, que é o padrão ouro. O ultrassom faz diagnósticos diferenciais de vários tipos de patologias pulmonares. É uma abordagem das várias etiologias do choque também. O paciente do COVID, ele pode, frequentemente, alguns deles vão evoluir para choque, tá? E você pode fazer abordagem disso. Reduz o transporte ao setor de imagem, diminuindo a exposição dos profissionais à contaminação. Bom, só para mostrar aqui nas várias fases, né? Esse gráfico é muito difundido aí nessa fase da pandemia do Covid, está em tudo quanto é revista da área, onde se eu tiver aqui a severidade da doença,
a fase 1, fase 2 e fase 3, né? Estágio 1, 2 e 3, onde eu posso usar o POCUS como triagem na fase 1, eu posso usar o Point of Care na fase 2 como monitorização e da evolução da melhora ou da piora, e na fase 3, diagnóstico das complicações de choque, eventualmente, que eles vão apresentar aqui na fase 3, tá? Então, veja bem aqui como a gente vê os ultrassons, tá? Ou seja, mostrando para vocês que pode ser desde a fase 1, que é essa aqui, linhas B, ocasionais ou fundidas, aqui já consolidações subpleurais, pleuro irregular ou até shunt aqui, ok? Continuando. Bom, o COVID é uma gama de problemas, né? Uma gama de problemas. Hipotensão, hipóxia, da miocardite, da doença coronária, da estresse Takotsubo, né? Pela estimulação hiperadrenérgica, arritmias, dá uma série de problemas, tá? Bom, e alguns algoritmos facilitam a nossa vida. Por exemplo, quando você quer utilizar o ultrassom para avaliação cardíaca, você pode utilizar ele tanto para o diagnóstico diferencial, juntamente com os outros armamentários de investigação, né? De infarto, de embolia pulmonar, de pericardite, de miocardite, de pericardite, de tamponamento, e no ultrassom pulmonar, aqui, para você ver essas lesões que a gente falou, ok? Não esquecer nunca dessas locais que a gente tem que examinar, aquelas que a gente disse anteriormente, né? E lembrar que eles têm uma fase de replicação viral que vai diminuindo a partir do 12º dia e que começa a fase de inflamação, aqui no 10º dia, caminhando até o 14º. E isto se representa aqui pela tomografia, na sua fase estágio 1 assim, estágio 2 geralmente assim, estágio 3 está bastante complicado. E o ultrassom se serve para nos auxiliar nessas várias fases aqui, certo? Fazendo um ultra resumo aqui para vocês. Então, aqui na fase inicial, linhas A, linhas As, linha pleural, tá? Deslizamento e sombra acústica. Numa fase um pouquinho mais avançada, fase 1 para 2, fase 2, já tenho linhas Bs verticais isoladas. Na fase 2 mais avançada, eu já tenho consolidação subpleural e linhas Bs fundidas. E na fase 3, já que eu tenho colapso, eu tenho aerobroncograma aéreo, pleura completamente irregular. Então, daqui da fase 1 para a fase 3, o que vai acontecendo? A aeração pulmonar vai diminuindo, né? E ele vai passando de leve, moderada, severa e crítica, tá? E os achados ultrassonográficos esses que a gente já disse aqui em cima, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, só para mostrar para vocês que também pode acontecer TEP no COVID. Isso daqui, você veja aqui, ó, TEP no COVID, ó, você tem microconsolidação. Lembra que eu disse que na microconsolidação subpleural também pode ser encontrada no infarto pulmonar? Está aqui com as linhas B e C, aqui congestão pulmonar, e veja o VD dilatado aqui, ó o VD dilatado, mostrando um caso de TEP. E se eu fizer o score, aquele lung score, está de 2 nas várias regiões, e eu vou somar, né, nas várias regiões para a gente ter uma ideia total disso daí. Então, linhas confluentes, pleural, consolidações mais estreitas, aqui linhas B mais estreitas, aqui linhas B mais largas, tá? A mesma coisa, mostrando aqui as várias regiões do pulmão colapsado e os encontros de linhas B, de linhas pleurais irregulares, presença de linha B, até consolidações maiores, não esquecendo de examinar todas as regiões pulmonares, tá? Aqui novamente,
tá? Veja aqui uma consolidação subpleural importante, tá? E aqui uma perda total de aeração com aerobroncograma aéreo e shunt intrapulmonar. Veja que são nas bases, as piores são nas bases, tá? Por isso que a gente prona o paciente. Terminando aqui, o ultrassom cabe em qualquer fase do protocolo do paciente, certo? Lembre dessas regiões que nós já falamos, estamos repetindo o slide aqui, tá? Anteriores, posteriores e laterais. Não adianta ficar examinando uma só, nós temos que escanear o paciente com o transdutor. O PIP recrutando as áreas colapsadas, veja aqui, PIP de 7 está bastante colapsado, PIP de 8 ainda, PIP de 9 colapsado e PIP de 10, veja, já começou a desaparecer os aerobroncograma aéreo no PIP de 10 e aparecer linhas B, tá? Tá aqui, ó, veja, e aqui linhas B e aqui colapso, veja, aqui é colapso, olha aqui, colapso, aerobroncograma aéreo. Aqui ainda não tem colapso, aqui é só consolidações, vidro fosco, as linhas B fundidas, certo? Outros algoritmos que a gente tem, que é uma repetição desses outros que a gente já disse anteriormente, né? Mostrando que tem padrão, tem 3 tipos de fenótipo, tem o fenótipo L, H e o intermediário, já foram descritos, já falei, tá? E os objetivos, por que fazer ultrassom pulmonar? Indicações na insuficiência respiratória aguda, estima a água extravascular pulmonar, é um guia na segurança em infundir volume, você analisa a resposta à antibioterapia, mostrando que pode ser a involução, melhor dizendo, da pneumonia quando você trata, vendo que esses padrões se recuperam. Você faz recrutamento alveolar, como eu disse aí do PIP, você vê que aumenta a aeração, tá? No recrutamento de resgate, eu estou dizendo, né? Não é uma prática rotineira o recrutamento. No paciente politraumatizado vai haver contusão pulmonar, auxílio durante a reanimação cardiopulmonar, obviamente não em COVID, porque você tem que se proteger muito. No COVID tem uma particularidade da PCR, como é o atendimento da PCR, ele é diferenciado em alguns aspectos, em relação à PCR normal, tá? E avaliação de derrame pleural. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês. Nós estamos aqui na FATES à disposição. Qualquer dúvida que tenha, manda por e-mail aqui para a FATES que a gente tenta esclarecer. Muito obrigado, espero que eu tenha sido claro nessas várias fases. Então, deixa eu só finalizar agora, mostrando para vocês o seguinte. Temos que ter um conhecimento básico de ultrassom pulmonar, que é aquilo que eu falei lá no começo, linha A, linha B, pneumotórax, estratosfera, linha, sinal da praia, sinal da areia, né, sinal do mar, aquela fase inicial da nossa exposição. Depois, quando a gente entra no COVID, aquela gama de apresentações que pode acontecer no COVID, mas não é só no COVID que aparece, tá? O CT é importante para avaliação e a clínica, obviamente, tá? Então, clínica, CT, ultrassom, você pode ter uma ideia do todo do seu paciente e na sua evolução para melhor ou para pior, infelizmente, se isso for acontecer. Muito obrigado, espero que eu tenha sido claro e até mais, até breve.